Voltamos novamente com a entrevista. Maria Couto agora já está casada. E aí? Depois que casou? Depois que eu casei, a nossa jornada foi uma jornada muito linda, com muita dificuldade, mas quando o amor está na frente de tudo, as dificuldades se tornam flores. No primeiro ano que eu casei, nós mudamos 13 vezes. Às vezes o meu esposo falava para mim ficar quieta lá, que nós tinha casinha e tudo, para mim ficar, porque não precisava eu sofrer tanto. Eu falei, não, eu quero estar do seu lado, para a doçura ou para a amargura. Nós vamos viver juntos até o fim da nossa vida. O dia que for com dificuldade, eu estarei ao seu lado. O dia que for com abundância, eu estarei do seu lado também. E assim, com 3 meses de casada, eu fiquei grávida, tive o primeiro filho. Eu tenho 4 filhos lindos, maravilhosos. Hoje são todos casados. Tenho 12 netos. Eu tenho um bisneto já. Então, eu sou uma mulher feliz. Mas irmã Maria, eu gostaria que nós mantivéssemos um pouco nesse período do casamento. Sabemos que a vida não foi nada fácil para vocês e que teve que fazer muita economia. Por exemplo, teve uma vez que o seu esposo disse bem assim, fique aqui, né? E vou viajar. Me conte aquele episódio e me detalhe mais sobre o casamento, os primeiros anos, tanto difícil, né? Mas com muita felicidade. Foi tudo muito difícil, mas como eu estava ao lado de quem eu amo, então eu se tornei aquelas dificuldades em flores perfumadas. Nós tivemos muitas dificuldades, muitas lutas financeiras. Quando nós tínhamos 3 meses de casado, nós viajamos, nós fomos para Rio Bahia para ele trabalhar. Nós parávamos no caminho, eu fazia comida porque ficava mais barato. Então eu parava onde tinha uma água, eu carregava 2 tijolos, eu acendia um foguinho e fazia a nossa comidinha e ele deitava para descansar um pouco. Ali nós almoçava, eu ajuntava o resto da comida, tampava e à noite ele parava, nós comia. Então, para mim, nada disso foi dificuldade na vida. Nós superamos todas as batalhas, lutamos com dificuldade, mas graças a Deus nós tivemos vitória em todas. Teve um momento na jornada que o irmão José, pastor, né, tentou deixar a senhora e seguir sozinho. E a senhora disse bem assim, não, quem que vai fazer a comida? Lembra desse momento? Lembro. Nós morávamos numa cidade que chama Carmo do Rio Claro. E a minha cunhada ia casar e faltava 10 dias para o casamento. E o caminhão estragou uma peça que não foi encontrada na cidade. Ele vinha em Belo Horizonte buscar a peça, ele me chamou e falou, te arruma que nós vamos e você fica lá até o dia do casamento, depois eu vou, pego a peça, volto, trabalho, depois eu vou e nós vamos para o casamento e voltamos. Eu falei, não, eu jamais vou fazer isso, eu prefiro dormir com medo sozinha, mas quem vai lavar a sua roupa? Quem vai fazer a sua comida? Eu não vou, eu vou ficar sozinha aqui, mas eu não te deixo aqui assim. No período do casamento, tem algum momento especial que a senhora destacaria, ou até mesmo o irmão José pode lembrar, que isso vai servir assim, de exemplo para quem está nos assistindo? Veio algo na memória assim, no período do casamento, ou seja, nascimento dos filhos, o desemprego, chegou a faltar comida, passaram fome alguma vez ou não? A senhora foi operada. Teve, né? um momento de muitas dificuldades na nossa vida, porque eu já tinha os 4 filhos, a minha menina estava com 9 meses e eu tive um aborto que quase me levou para a sepultura. Então, eu chorei muito por causa de 2 motivos. Por não estar ao lado dele, que eu achava que do outro lado a gente ia continuar amando do mesmo jeito. E também por deixar meus filhos
para outra mulher cuidar, porque ele estava muito novo, com certeza ele casaria outra vez. Mas Deus foi tão maravilhoso que ele superou tudo. Eu hoje sou uma pessoa gorda, forte, mas eu fiquei pesando 45 quilos na época. Eu tive morta. Isso me marcou muito pelo fato dos meus filhos estar tão pequenos e eu senti que eu ia partir. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande, me cobriu de uma maneira tão poderosa que me curou. Porque diante dos médicos, ele falou para o meu esposo que ele esperou eu morrer para levar, que eu tinha 1% de vida. Mas esse 1% de vida eu criei nele, por isso estou aqui. E até vocês tinham algumas dívidas para pagar e ele não poderia ficar e a senhora foi uma mulher sábia e incentivou ele que fosse trabalhar, né? Com certeza. Ele tinha comprado um caminhão e tinha dívida para pagar. E às vezes ele chegava no hospital e eu falava, não venha amanhã porque vai te atrasar uma viagem. Eu sei entender, porque senão seus compromissos vai ficar rompido. E graças a Deus que ele cuidou de mim, me deu apoio, me deu toda a assistência que eu precisava e conseguimos sair dessa situação difícil e dele pagar as dívidas dele, de pagar o caminhão. E através disso nós vivemos assim, de uma vida ministrada por Deus. Nós vivemos do necessário. Então, quem viveu de tomando um banho de bacia, igual nós tomávamos, nós não tínhamos um fogão a gás, não tinha uma geladeira. E Deus foi cuidando de nós assim com tanto poder, mas só que eu sou uma mulher econômica. Muitas vezes as pessoas acham economia com miséria. É duas coisas bem diferentes que tem que ser bem notada. Então, se eu tenho uma planta, eu lavei o arroz, então por que eu não aproveitar aquela água do arroz e jogar no meu pé de laranja que está lá precisando de água? Então, a minha vida, eu pauto ela assim. Então, hoje, pela graça e a misericórdia de Deus, eu tenho uma vida assim diferente, mas eu vivo como eu nada tivesse, porque a gente que adquire as coisas com dificuldade, a gente sabe conduzir quando Deus abençoa. Então, nós vivemos assim uma vida, e o bom é que meu esposo concorda, que muitas vezes a mulher quer fazer uma economia e o marido critica, que o dinheiro não é dela, que para que ela está fazendo aquilo. Mas, graças a Deus, eu com meu esposo, nós estamos em comum acordo. Nós usamos todas as economias que está ao nosso redor. Então, por exemplo, Irmã Maria, eu queria lhe interromper. Nesse período do casamento, teve alguma vez que a senhora brigou com seu esposo, ele brigou, ficaram aquele emburrado? Como que soluciona isso? Teve ou não teve? Ou sempre vocês foram assim, dois pombinhos que se amaram? Há momentos difíceis no casamento? Como que se supera isso? Pequenas indiferenças não tem como não haver. Mas só que era só no momento. Pelo menos da minha parte, eu não conseguia guardar mágoa, eu não conseguia. Mas como resolve uma situação dessa? Brigou durante o dia, aí vai dormir, um vira para um canto com o beiço emburrado. Não, A sua receita qual era? A minha estratégia é assim, quando nós tínhamos qualquer indiferença, eu procurava ser mais perfeita com ele. Então, eu já cuidava dele bem, eu queria cuidar melhor, eu queria dar ele tudo na mão. E eu não referia, se nós tivéssemos um atrito, era só naquela hora. Passou dali, nós não comentava aquilo mais. A senhora pedia perdão? Quem tomava a iniciativa? Era a senhora ou ele? Ele é durão para pedir perdão. Ele não pede não, mas eu peço. E assim, deixa eu lembrar de uma pergunta interessante aqui. Em termos de carinho, quem é mais carinhoso? Olha, eu sei quem é, já estou convivendo com vocês, mas eu quero eu sou muito carinhosa com ele, mas ele é comigo também. Só que eu declaro muito para ele, mas ele é muito ruim para declarar para mim.
Quanto tempo vocês estão casados hoje? 53 anos. Eu vejo que a senhora pega na mão dele, dá beijo nele, eu chama chamo de ele amor. de lindo, eu chamo ele de meu amor, eu aliso a carequinha dele. Aí eu lembrei da pergunta, foi bom, a gente começa a conversar e lembrar. Quando ele chegava em casa cansado, sujo, o que a senhora fazia? Meu Deus, quando ele chegava em casa cansado, sujo, eu queria preparar o ambiente melhor que eu pudesse para ele. Então, eu procurava até pedir Deus para me orientar o que eu ia fazer para ele comer, para ele se restabelecer daquela canseira. Eu me lembro uma vez, ele estava na lavoura e estava chovendo. Aí eu pensei assim, que o mineiro gosta muito de frango com quiabo, principalmente e angu, principalmente quando está com chuva. Aí eu pensei assim, filho de Deus, o que será que o Zé vai chegar com vontade de comer hoje? Aí eu matei um franguinho, preparei. Quando ele chegou molhado e chegou falando assim para mim, lá de fora, um franguinho com quiabo e angu hoje. Aí eu falei para ele assim, tá quase pronto. Ele falou para mim assim, você não é profeta? Eu falei, mas eu vivo uma mensagem do profeta, então eu tenho discernimento. Até adivinhar os pensamentos, adivinhar. E a questão de comprar vestido, se embelezar e tudo, a senhora era aquela mulher que dava problema para ele? Eu preciso de um sapato, eu preciso de uma saia, de um vestido, de uma roupa. Como que era isso? Ele assoprou algo ali, né? Sobre essa situação, eu deixo a desejar com ele, porque se eu comprar uma roupa para mim, enquanto ela está boa, enquanto ela não acaba, eu não paro de usar. Não existe moda para mim, existe a Bíblia, que é o figurino de como a mulher deve proceder. Agora, se está usando flor vermelha, ou se é amarela, ou se é azul, para mim não importa. Se eu comprei um de flor azul, está usando amarela, eu fico com a de flor azul até acabar. Nesse ponto, nós nunca tivemos nenhum pequeno arranhão. Eu nunca pedi ele dinheiro para dizer que eu estivesse pedindo ele um dinheiro para mais. E uma vez, nossos móveis estavam muito ruins, ele me levou numa loja para escolher uma mesa com uma cadeira. Aí eu escolhi, ele achou barato e falou para mim assim, escolhe outra coisa, escolhe um jogo de sofá. Eu falei, não, Zé, não precisa. E ele estava me incentivando a escolher outras coisas. E eu falei, não, Zé, não precisa, aquele que está lá em casa está muito bom ainda serve. Aí tinha um moço que escutou a nossa conversa, chegou nele, bateu na mão do ombro dele e falou assim, rapaz, você é muito feliz, que a minha mulher, se eu dar ela oportunidade, ela me deixa todo enrolado, porque ela quer o que eu posso e o que eu não posso. Essa é uma das grandes realidades. Bom, casamento feliz, filhos abençoados. Quantos filhos? 4 filhos. Netos? 12 netos. Bisneto? 1. Tá lá, ó. Irmã Maria, hoje vocês são bem-sucedidos. Olha, e eu estava vendo, eu sinceramente tenho andado por vários lugares e eu nunca vi, ou quem sabe vi, mas não como a senhora. Uma mulher sábia, que serve para dar uma palestra para as mais jovens, muito econômica, muito dedicada, muito trabalhadeira. 74 anos, é isso? Uhum. Levanta que hora? 5h30. 5h30. Dorme que horas? 10h30. Até as 10 horas. Ela não para, né, irmão José? Trabalha o tempo todo. Outra, o empreendimento que eles têm, são vários empreendimentos. Uma pessoa, um casal crescer, precisa fazer o quê? Bem rápido assim. Eu vou fazer algumas perguntas mais rápidas agora. Um casal para crescer, primeiramente, ele precisa de colocar tudo na presença de Deus e não fazer nada aéreo. Primeiro, consultar a Deus e pedir a Deus força e graça e decisões. E em termos de economia? A economia, a gente tem que viver do desnecessário. Se nós viver só do necessário, então, por muito pouco que a gente ganha,
a gente dá conta de fazer muita coisa, porque a importância não é do que a gente ganha, é do que a gente, da maneira que administra, porque a gente administrando bem é como adubo numa planta, não tem como não crescer. Ok. E ser esposa de um pastor, dividir o marido, o pai dos seus filhos, com os irmãos, como que é isso? Como é ser esposa de um pastor? Que esposas de pastores estarão assistindo esse DVD? Ser esposa de pastor é doar a metade do grande amor da vida da gente. E saber que aquele homem está sendo usado por Deus. Ser uma mulher zelosa, cuidadosa, cercar ele de amor e carinho. E se ver alguma coisa que não está funcionando, algum olhar interesseiro que existe, que na igreja tem de tudo, sabiamente orar, chamar ele e falar: meu amor, eu estou vendo algo diferente. Tem alguma coisa acontecendo, que tem olhares diferentes ao seu redor, porque isso depende muito também da humildade do pastor, que muitas vezes ele não sabe entender. Então, a maneira da gente falar é que ajuda. Então, aí ele vai examinar, porque na nossa igreja existia uma irmã que ela falou para mim que o dia que ela não pegava na mão do pastor, ela não sentia que o culto tinha sido bom para ela. Aí eu cheguei nele, uma hora que ele estava bem calmo, e falei para ele, ó, está acontecendo algo, vigia, porque o inimigo está querendo te pegar. E se ele te pegar, será um fracasso muito grande na igreja, na minha vida. O maior fracasso vai ser com Deus. Então, você tem que vigiar, porque... Ou seja, isso ajudou ele, né? Tanto é isso ajudou ele, graças a Deus, que ele teve a humildade de ver, observar. Aí um dia ela chegou lá na minha casa, e eu nem esperava na igreja, não. Ela chegou lá na minha casa, e crente assim eu nunca vi. Li a Bíblia e eu estava muito ocupada. Aí ela falou para mim: irmã Maria, eu vou entrar e vou ler a Bíblia. E eu tinha matado um porco, eu estava com um porco em cima da mesa para me arrumar. Aí, quando foi 4 horas, o Zé não chegou. Aí ela foi lá e falou: irmã Maria, faz um café para mim. Eu fiz o café para ela. Mal que o Zé tomou banho, ela entrou para conversar com ele. Mas como nós já havia conversado, ele pegou e falou para ela: irmã, de hoje em diante, eu não vou aceitar a senhora mais vir ao escritório sem a minha esposa ou um diácono com a senhora. Ele também foi um marido sábio. Para nós finalizar a entrevista, nós poderíamos passar horas e horas, porque é um exemplo de vida. A senhora tem um fogão maravilhoso que cozinha até hoje, vocês têm empresas, têm filhos abençoados. Uma mensagem final para jovens, moças, para rapazes, para senhoras recém-casadas ou bastante tempo casada. O que uma senhora com sucesso, sendo abençoada em todas as áreas, deixaria? Qual a mensagem final? Um conselho final para todos que vão assistir a esse DVD. O meu conselho final: colocar Deus sobre todas as coisas, porque eu, desde nova, que eu não conhecia a palavra de Deus, porque eu vim conhecer a palavra de Deus, eu já estava com mais de 30 anos. Então, mas eu sempre coloquei Deus sobre todas as coisas da minha vida e ter grande amor no coração, saber perdoar, saber decidir, porque a gente nunca deve decidir as coisas rapidamente. A gente deve de pensar, analisar e pedir a Deus resposta para depois a gente responder. Porque hoje há muita insegurança, hoje há muitas cabeças levianas. Igual, muitas vezes as pessoas vão ver essa fita e vão falar: mas uma velha também? Mas eu já fui jovem, eu já fui nova também. Hoje eu estou velha, claro, com maior experiência. Mas eu já passei por todas as fases que um jovem passa. Mas eu sempre pedi a Deus que fosse o meu eterno condutor, o meu eterno Pai, o meu eterno Senhor. Então, isso Ele fez na minha vida e por isso hoje eu posso me considerar uma mulher de grande sucesso, porque o que Deus tem dado para nós é muita coisa, de ter os filhos na presença de Deus,
os netos, as netas, as noras dos meus filhos. Então, isso para mim, esposa, isso para mim é o maior sucesso que uma vida pode ter na Terra, é conseguir mostrar céu para a sua família. Porque muitas vezes os outros mostram céu para o mundo, mas na sua família é um verdadeiro desajuste. E pela graça e a misericórdia de Deus, nós temos tido esta vitória. Muito bem. Encerramos aqui a entrevista com a irmã Maria Couto. Espero, desejo de todo o meu coração que a senhora continue sendo essa pessoa simpática, Amém. sendo um exemplo, não somente para nós, mas para tantos quantos vão assistir essa entrevista. Deus abençoe e espero que sirva de edificação para você.